professor. E aí, meu amigo, boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Como é que tá? Comigo tá tudo ótimo. Quer dizer, dentro, Na dentro medida, da medida do possível, né, na Cauê? medida do possível. É, Eu ainda não enlouqueci. Ainda não é, enlouqueci, eu tô sempre, quase. Eu tô ali naquele limite brabo. Que tá bem brabo, brother. Bem brabo, assim, sabe? né? Esses desgovernos todos, essa falta de perspectiva, essas coisas todas acontecendo, enfim, é bem brabo, assim. Então, mas a gente tem que resistir, né? Infelizmente, resistir não por nós, mas por nossos filhos e, enfim. E hoje, essa semana, eu tô com o meu aqui e aí estamos caminhando junto aí. Irmão, antes de mais nada, quero te agradecer demais aí a disponibilidade para estar conversando com a gente. É, por a sua generosidade em prestar seu tempo e seu conhecimento, de compartilhar seu conhecimento com a gente. A gente vai conversar aqui com Pércio Mina, que é escritor, professor, é o dono da editora, um dos sócios da editora 7, Conexão 7, que é uma editora preta, maravilhosa, e é um grande militante da causa, e um homem, um pai maravilhoso, e que hoje vai compartilhar aí nosso conhecimento, esse conhecimento aí com a gente aí. Muito obrigado, viu, irmão, pela sua disponibilidade aí. Eu te agradeço. Na verdade, é uma troca de carinho, né, Nando? Você foi super generoso com a gente, esteve lá no nosso canal na semana passada, canal do YouTube da Editora Conexão 7, onde foi a culminância de uma... A gente chamou de campanha, né? Mas acho que é mais do que uma campanha, é uma coisa para a vida, né? A gente resolveu, para quem não conhece, a gente criou na Editora Conexão 7 uma campanha, uma propaganda, ou um ato, alguma coisa nesse sentido, onde nós resolvemos que a gente ia só falar aspectos positivos do homem preto, né? Um período difícil, onde a gente constata aí várias questões contrárias, Peraí, mortes, assassinatos. peraí, que já vamos falar sobre isso aí. Ah, sim, sim. Primeira pergunta, a pergunta que vai para todo mundo aqui. Como se deu a sua descoberta, a descoberta da sua identidade racial? Né? Quando eu faço essa pergunta, assim, não é todo mundo, todo negro já nasce negro, né? Já sabe que é negro assim que nasce. Ah, o Hudson aí. Fala, Hudson, beleza, meu parceiro? E aí, É. a gente já nasce negro, a gente já sabe. Mas, assim, a gente entender a nossa identidade racial, acho que 99% dos negros vem da caminhada, né? Vem da vivência. Como é que foi a sua? Foi sua família? Já tinha isso já muito bem esclarecido, bem estruturado na sua família? Ou, ou você também veio construindo isso aí na caminhada? Bom, Nando, é interessante que várias vezes já me fizeram essa pergunta e toda vez eu respondo essa pergunta de forma diferente, porque eu acho que ela ainda está em construção. Ela está em construção ainda, como eu estou em construção, como falar sobre negritude para mim é uma construção. Eu leio muito sobre o tema, falo muito, converso muito com os amigos sobre isso, assisto palestras, assisto lives, estou muito ligado, assim, acho que você está fazendo um trabalho para a gente como um letramento racial maravilhoso, quando você traz aqui na tua live várias pessoas super potentes que conhecem sobre o assunto. Então a gente vai se formando, e eu te juro que toda vez que eu vou responder essa pergunta, eu respondo de uma forma diferente, porque essa construção da negritude, para mim, ela é constante, né? Mas eu fui criado numa família, o meu pai
do sul do país, minha mãe aqui do Rio de Janeiro, o meu pai era jogador de futebol, veio aqui para o Rio, se encontra com a minha mãe e depois eles descobrem que são primos de primeiro grau. Olha que coisa. Olha que legal. Primos de primeiro Ele grau. tocava onde? O meu pai, o meu avô por parte de mãe, é irmão do meu avô por parte de pai. E o meu pai de uma cidade chamada Tubarão, que é interior de Santa Catarina, já caminho ali para Criciúma, Porto Alegre. E aí eles chegam, se conhecem e depois descobrem que são primos, né? Então a minha família do Sul, muito representada por uma tia... Não, tia... Jogou em qual clube? Então, o meu pai era goleiro, aí aqui no Rio meu pai jogou era goleiro. E eu era bom no gol também, dizia que eu era bom, mas aí eu quis jogar na linha, fui mais pereba do que bom. Meu pai aqui no Rio jogou no São Cristóvão, ele jogou em times de médio, pequeno, Operário do Mato Grosso, jogou no Campo Grande, jogou em alguns times de pequena e média expressão. Mas assim, era um super goleiro, um super atleta, jogava pelada com a gente até os 60 anos, dava bicicleta, assim, coisas que eu nunca consegui fazer, ele fazia até pouco tempo. Então, e aí a família da minha mãe é toda católica e um belo dia a minha avó incorpora uma entidade em casa e minha mãe incorpora outra. Então eu fui criado num quintal que tinha uma mangueira maravilhosa e que tinha um centro de umbanda. E eu, os meus primos, os meus irmãos, a gente sempre estava ali naquele terreiro. O terreiro, além de uma questão espiritual, era uma questão muito familiar também, porque a gente estava todo mundo ali junto, meu avô, minha avó, minha mãe, meus irmãos, primos, tias, todo mundo ali junto. E aí, a partir do momento onde eu saio desse ciclo fechado da família, né, e a gente vai para a faculdade e a gente começa a entender o mundo, e principalmente quando eu viro pai, a questão da negritude ela aflora para mim de uma maneira diferente. Por quê? Porque eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu sabia que havia alguma questão, algum problema, porque eu sempre tentava entender por que os negros, em sua maioria, não eram bem-sucedidos financeiramente, eu digo. Por que os negros, em sua maioria, não frequentavam a escola que eu podia frequentar e eu era sempre minoria? Por que os negros não podiam estar em alguns lugares? Isso, para mim, me doía muito, mas doía de uma maneira absurda. E eu vou te falar uma coisa que, quando eu descobri o motivo de todas essas perguntas, e bem descobrindo até hoje, eu, de fato, consegui me perdoar. Porque eu tinha muita vergonha de ser uma criança preta, de ser um adolescente preto, principalmente quando eu vou para a faculdade e aí eu descubro que aquele lugar ali não era para mim. O banco, a escola, a sala dos professores, a forma como a escola é constituída, eu não conheço lugar mais preconceituoso e que te ponha mais à parte de toda a realidade. E olha que frequentei a escola e continuo frequentando, que é o meu trabalho. Então, eu não conheço um lugar que te coloque mais para escanteio, né? E aí, então, eu acho que a minha construção, a minha negritude, construir minha negritude vem se dando a partir de todas essas questões, muitas perguntas que eu fazia, que eu não conseguia responder, e aí depois eu começo a sentir na pele e procuro ler, procuro buscar, ouvir, até para construir respostas intelectuais que me deem algum tipo de conforto. Porque estar sempre me sentindo numa condição inferior, estar sempre me sentindo ali numa condição marginalizada, me fazia sentir muita dor, mas essa dor emocional se transformava numa dor física. E aí eu consigo me perdoar, eu consigo perdoar as minhas dores, eu consigo perdoar a minha vergonha de ser preto, eu consigo perdoar o fato de não querer fazer parte de uma família preta, quando eu entendo qual foi o sistema que me colocou ali entrincheirado contra a parede com todas essas dúvidas e esses questionamentos. Mas me orgulho em falar que as minhas filhas vão sofrer,
mas elas já desde pequena, elas têm respostas intelectuais para responderem à altura. Então elas vão passar por esse processo de racismo que você passou e passa, que eu passei e passo de uma forma mais potente, com mais força, com mais organização na resposta, para elas poderem se defenderem como mulheres pretas brasileiras. Talvez, não sei se eu consegui te responder. Ah, pô, conseguiu, total, total. E é isso mesmo, assim, quando você falou da faculdade, eu lembrei muito dos meus tempos de UF e de quantos professores. Eu estava até falando isso quarta-feira, foi terça-feira com a Dandara Suburbana, que é a Carolina Rocha, né, que é outra historiadora maravilhosa, e ela falando de como eles te deseducam dentro da faculdade na questão de podar esses falares da periferia, o nosso jeito de falar. Quantas vezes eu fazia um trabalho e aí ele falava, não, aqui tem que ser o seu trabalho tem que ter uma norma culta, sabe? Nando, esse processo... E aí olha o exemplo de Conceição Evaristo, dos livros dela, que você lê e entende, e não tem nada ali do tipo, pô, rebuscado, maravilhoso, sabe? Assim, a escrita dela é maravilhosa e ela é uma mulher premiadíssima, sabe? Eu estou falando de letras que eu fiz e ela também fez. Então, assim, a academia precisa dar uma... Meu irmão, olhar para o lado, olhar para a periferia, olhar para o, sabe, assim... os governos passados deram muita inclusão e acesso a muitos desses moradores de periferia, de favela, dentro da faculdade. Então, cara, assim, respeitar esses saberes, esses falares. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, Dani. Vem aqui. O que houve? Desculpa, a gente chama ele aí, chama ele. Não, chama ele, fala com ele aí. Vai ter um lesco aqui essa semana, tem criança dentro de casa. Fica à vontade, eu tenho duas aqui também. E aí, assim, preciso incluir, a academia precisa incluir, sabe? Precisa se desetilizar, entendeu? Está muito etilizada. Falando nisso, falaram muito aqui do seu Jair Pantera, mas antes de falar do seu Jair Pantera, o grande arqueiro, eu queria falar sobre como você educa suas filhas para esse racismo aí, do qual você se perdoou por ter entendido isso, se elas já entendem isso, e seus alunos, se eles já têm esse tipo se você vê nesses alunos de hoje esse discurso, essa militância ou não. Primeiro que Lila tá mandando beijo. Lila é uma maravilha. Lila Mina, beijo, saudades. Parece que foi um mês atrás, mas foi quinta-feira passada. Mandar um beijo para essa galera. A gente tem todo mundo que se encontrar e fazer um churrasco quando acabar essa live, essa pandemia, perdão. Eu estava falando com a Dandara Suburbana, eu falei com a Alexandra Lurrac, pô, uma ex-consuleza, pô, internacional, e ela falou a mesma coisa, a gente precisa acabar de sair. Um abraço, sabe? Marquinho, de Oswaldo Cruz. Então, assim, de Oswaldo Cruz, assisti ontem, assisti. É uma galera que, assim, o Marquinhos já tinha conhecido já há muito tempo, de eu ir lá na feira, no trem. Mas assim, tem gente, cara, que eu não conheço, mas assim, caraca, eu tenho que fazer eu tenho que ter uma casa grande para dar uma festa, para poder reunir só essa galera, brother. Só essa galera preta, assim. Vai ser barato, assim, a polícia vai parar na porta, né? Vai ser um show. Eu quero aproveitar. Vai achar que, fazendo um comentário aqui racista, mas é dessa maneira, porque assim, quando vê muito preto entrando no lugar, a polícia já bate na porta logo, assim. Alguém já manda botar logo uma patrulhinha para saber o que é aquilo. Mas esse é o olhar que eles têm pra gente, né? Aproveitar que você abriu aqui a temporada de beijo, mandar um beijo pra Lila.
Quero mandar um beijo aqui para Michele Bernini, para Liz e para Manu. E para Patrícia Paranhos também, colega, professora, que está aqui. Então, apesar que você abriu a temporada de beijo, mandar um beijo também. Eu vou te responder. Eu queria como é que você falou sobre a questão da universidade, né? Então, vou falar da universidade, depois das minhas filhas e dos alunos. Isso. Né? Começo falando da universidade o seguinte. O Brasil, existe uma tática chamada tática lobatiana. O que é essa tática lobatiana? A tática lobatiana, ela vem dentro do princípio eugenista do Monteiro Lobato. Esse princípio eugenista, ele diz o seguinte: Monteiro Lobato escreve uma carta para Silvio Buarque de Holanda e diz para ele: a gente vive num país tão mestiço, mas tão mestiço que não é capaz de render uma homenagem para a Ku Klux Klan. E aí depois ele se refere a Monteiro Lobato dizendo assim: se ele fosse vivo hoje, por mais que ele seja muito lido, ele teria que saber que ele valeria os mesmos 500 contos de réis que valia naquela época. Isso, Monteiro Lobato. Então vamos lá. A academia, a crítica literária, as editoras, elas usam essa tática lobatiana também como uma forma de eugenia. Por quê? Porque não interessa ao Brasil, o Brasil ele se constituiu dentro de uma história. Né? Não existe um país sem história. E a história do país, ela é regada com o nosso sangue. Ela tem a nossa mão de luta, de trabalho, mas ela é regada com o nosso sangue. Então, para a universidade de letras, não interessa ter um aluno como você ou como eu sentado lá. Na crítica literária, não interessa se a gente não criar artifícios e busca os nossos próprios críticos, não interessa ter uma crítica literária para um livro da Djamila, da Conceição, da Sueli Carneiro. São os livros mais vendidos no Brasil nos últimos 3 meses. Para a ABL, para a Academia Brasileira de Letras, por mais que um dos fundadores tenha sido Machado de Assis, que nos foi negado a todo tempo que era um homem preto, não interessa que a Conceição Evaristo esteja lá. Mesmo sabendo que a Conceição Evaristo, ela representa uma narrativa, ela representa um povo. Então, o que você falou, as universidades, as elites, elas precisam olhar para o lado e deselitizar. Eu gostei desse neologismo que você criou, a ponto de entender que é importante que a população negra também tenha representantes. Né? Então, toda vez que perguntam por que criar uma editora, eu também sempre construo respostas diferentes, porque eu acho que ela também está em construção. Né? Mas lutar contra essa tática lobatiana, lutar contra o que dizia Monteiro Lobato, onde ele dizia assim: fique calmo, meu nobre e gentil amigo. Eu escrevo para a Anastácia da seguinte forma, abre aspas: eu faço eles acreditarem que existe afeto em mim sobre ela. Depois que eles estão nas minhas mãos dominados, eu mostro para eles que o lugar deles é da cozinha para fora. Fecha aspas, Monteiro Lobato. Então, essa é uma questão de força, de construção. E a gente tem que romper com todas essas barreiras para a gente poder estar nesses lugares, seja universidades, nas críticas literárias, escrevendo, produzindo, atuando como você. Então, essa é a questão que eu acho que eu milito, pensando nisso. Sobre as minhas filhas, a criação delas é sempre mostrando, primeiro assim, valorizando muito a questão da autoestima, estando em lugares onde elas possam se ver, porque são 2 meninas, uma de 11, outra de 9, meninas negras, que têm cabelos crespos. Então, o cabelo é uma questão muito, muito, muito séria social do nosso país. Vide agora uma marca de palha de aço que cria uma marca de crespinho, né, associado ao nosso cabelo. Então, primeiro a gente trabalha a autoestima, depois muita leitura, muita roda de conversa, muita leitura preta, muito livro infantil que a gente está produzindo preto e que outras editoras estão fazendo também. Participam assim ativamente dessa nossa questão, desse nosso discurso. Embora a gente faça uma calibragem ali até onde a gente pode ir. Mas elas trazem para a gente demandas que muitas vezes a gente não sabe que crianças, infelizmente ainda, são capazes de reproduzir o racismo. Que a criança não nasce racista,
mas ela aprende isso com o pai, com o avô, e aí vai para a escola e reproduz, né? Essa reprodução, tem pessoas assim maravilhosas da nossa família que se preocupam, vocês têm que ter mais cuidado na forma como vocês falam com elas, porque a gente fica muito preocupado de como elas vão entender isso. Só que a maioria das conversas, das questões raciais que a gente tem com elas, são elas que trazem para a gente, porque elas passam na escola isso, porque elas sentem na fala dos colegas, e elas hoje, elas são preparadas criticamente para como se defender e como responder isso. Embora a gente saiba que dói, né? Mas elas vão sentir, elas vão sofrer, vai doer, mas elas vão saber se defender, coisa que eu não sabia fazer quando eu tinha essa idade e aprendi há pouco tempo. Sobre os alunos, eu falo para públicos diferentes, né? Eu falo para meninos de ensino médio em colégio privado, eu falo para meninos assim, situação de vulnerabilidade, de muita miséria na escola pública, meninos que não têm, às vezes, condições de se alimentar, e a gente está, enfim, mandando atividades para eles fazerem, e muitas vezes nem internet tem. Então eu sinto, qualquer lugar que me contrate, seja uma escola pública ou seja um escritor branco para produzir um livro dele, tem que saber que esse assunto ele tá implícito em mim, ele faz parte de mim, porque onde eu acho que muita gente teve que se esforçar, lutar, sofrer, para eu poder hoje estar conversando com você aqui de maneira livre, teoricamente democrática. Então eu entendo que onde eu estiver, eu sou um profissional, eu vou falar de muitas coisas, sou profissional da língua portuguesa, sou um editor de livros, sou um revisor de texto, sou um escritor, eu posso falar sobre muitas coisas, mas esse assunto é um assunto que, para mim, ele é urgente. Ele é urgente, então eu preciso debater isso com os alunos de todos os lugares onde eu estou, os alunos do município, que, inclusive, muitos deles padecem sobre os mesmos problemas que eu padeci, por não ter uma construção de uma identidade racial. E eu sempre, infelizmente, digo para eles, a gente tem que saber, tem que conhecer isso, porque às vezes a gente não sabe a nossa cor, a nossa raça, mas a polícia sabe. Então é mais ou menos assim. Se eu estiver falando muito, você pode me cortar aí, hein, Nando? Não, aqui é para falar. É uma coisa que eu não faço, cara, é estar cortando a pessoa quando fala. Então, assim, eu deixo a pessoa falar. Por exemplo, para o Manuel Soares, eu não fiz uma pergunta. Ele ficou 1 hora falando. Eu não fiz uma pergunta, cara. Ele foi aqui, ó. E ele, fui deixando ele, dentro do raciocínio dele e acabou. Sabe? Não, porque eu fico com medo de estar falando muito quando quiser, você corta aí, meu amigo. Não, imagina. A gente ia falar sobre masculinidade negra e sobre esse corpo. E aí eu fiquei muito curioso sobre essa história do teu pai, que foi goleiro, que dentro do futebol, né? É uma posição muito difícil para negro, né? E eu estava vendo o Silvio Almeida falar no Roda Viva que o pai dele também foi goleiro. E ele falou, aí perguntaram ser goleiro naquela época, negro e tal. E aí ele falou que na verdade, a posição do goleiro é uma questão de confiança. E como que um negro, né? A gente já teve aí vários, né? Como o Jefferson do Botafogo, enfim, entre outros aí. Dida, né? Mas precisa passar muito sobre essa... porque, na verdade, o futebol é um todo, né? O zagueiro, para não... Sabe? O meio-campo, enfim... tem todo um esquema ali para ajudar o coletivo. Só que o goleiro, cara, ele precisa de confiança. Né? Vem aqui, Davi, vem cá, vem. Eu quero entender o que está acontecendo. E você está fazendo barulhão aí, tá... Gente, Maravilha. Vem cá, o que houve?
Vem cá que o tio entende, que ele tem 2 filhas também. Vem cá. Perfeitamente. Vem cá, o que está acontecendo? Você está com ódio aí do celular por quê? Bota na tomada, tá fora da tomada. Tá fora da tomada, Davi. Bom, enfim, aí ele dizia que esse lugar precisa de confiança. E que nós, esse homem masculino, não que ele não teria confiança, mas que perpassa por isso, né? Perpassa, e aí já entrando nessa questão da masculinidade e nessa questão aí do goleiro, né? Vejo o Manga, né, cara? Ele foi massacrado, né? Na Copa de 50 aí, o cara morreu com isso na cabeça, dizendo que o cara falhou no gol e tal. Foi Barbosa, né? Barbosa. Isso, Barbosa. Era negro, né? Eu vou começar, se você permite. Fica à vontade. Eu vou começar a minha resposta falando sobre o Barbosa. Sim. Justamente eu estava esperando você finalizar o raciocínio e falar de Barbosa, chegar no meu pai. O futebol, como toda a sociedade, também é um lugar racista, né? Lá na bola, vide aí o atleta do século Pelé, lá na bola talvez não se veja muito isso, porque termina que aquele que tiver melhor joga. Mas o gol, especificamente, é um lugar muito especial, porque primeiro tem que ter a confiança. Então, o Barbosa dizia o seguinte, no Brasil, a maior pena é de 30 anos. Né? O cara foi lá, matou alguém, cometeu um crime bárbaro, 30 anos. O Barbosa teve uma pena perpétua. Ele levou uma culpa que depois foi analisada por goleiros de várias gerações que disseram que o lugar onde o cara chutou muito em cima, a culpa não foi dele, analisaram a jogada inteira, mas o Brasil culpou o Barbosa por aquela derrota. Né? E eu te falo com muita tranquilidade que parte disso é racismo. Parte disso é racismo. Tem uma outra questão que eu já ouvi o Jefferson falando. Cara. Ele não estava carregando, está fora da tomada. Tem que ligar na parede. Perdão, desculpa. Nada. Ouvi Jefferson e Dida falando que quando eles iam para as peneiras, o Jefferson falou, várias peneiras que tinham goleiros brancos que se saíam tão bem quanto ele, tinham que escolher os dois que tiveram um desempenho igual, ele nunca era escolhido. Tem racismo nisso. O meu pai, especificamente, ele era um goleiro muito calmo. Né? Eu acompanhei uma fase boa da carreira do meu pai, quando ele estava se aposentando, não sei se você se recorda, o Luciano do Vale criou seleção Master, aí criou time do Flamengo Master, do Botafogo Master, e aí eu peguei uma fase muito legal do meu pai, quando ele estava jogando por esse time do Botafogo Master, quer dizer, o Maracanã, 150 mil pessoas, lotado, fazia preliminar dos grandes jogos. E aí o time dele tinha Jairzinho e outros jogadores, assim, acho que tinha, além do Jairzinho, mais tarde teve outros jogadores, enfim, não me recordo o nome. E aí foi uma fase muito bacana, onde eu acompanhei bem a carreira dele, e ele aposentado já, porque se aposentou muito novo, com 33 anos, 34, 33, já não teve mais oportunidade de time, se aposentou, e aí ele começou nesse período do Master. E ele era um goleiro muito calmo, muito tranquilo. Só que a questão da carreira do meu pai é um pouco mais tarde, quando ele vai fazer um curso para técnico, e aí eles fazem um curso para técnico lá na URCA, naquela escola, naquele local onde só tem militar, na URCA, no forte da URCA. E aí faz o curso... Oi? Eu sei onde é. No forte da URCA, e aí faz o curso para técnico o meu pai, o Jair Pantera, Joel Santana, Alci Portela, Newton Santos, vários jogadores daquela época de renome, e aí uma das estratégias do curso eram os três primeiros vão ser técnicos de alguns times lá que eles estavam organizando. Só que não contavam dos 3 primeiros serem pretos. Meu pai foi o primeiro colocado no curso de técnico. E aí os 3 primeiros colocados foram pretos. No final do curso, não sei por que cargas d'água, mudaram o regulamento
e aí entregaram os 3 clubes que tinham, acho que era Canto do Rio, Resende, não sei o que lá, para o quarto, quinto e sexto colocados, e ninguém sabe por quê, né? Então, o espaço do futebol no campo, acho que dos 10 jogadores de linha, ele talvez possa ser um espaço democrático. Agora, o espaço do técnico, o espaço do dirigente, o espaço do presidente do clube, o espaço do gerente de futebol, esse espaço, você pode observar os 20 clubes da Série A, os 20 clubes da Série B, a gente não chega. Ano passado, eles teve um jogo com 2 técnicos da Série A negros, era o Marcão, do Fluminense, que era o técnico interino, e o Roger, do Bahia. Quer dizer, hoje, na Série A, a gente só tem o Roger, do Bahia. O Cristóvão já pegou alguns clubes e não teve continuidade na carreira. O Andrade foi campeão brasileiro e não teve continuidade na carreira. Quer dizer, então, sempre que tiver um cargo político, uma função política, ainda hoje não seremos nós os escolhidos. Como em toda a sociedade. Mas o Jair era top, era um grande goleiro. Opa, qualquer dia desse, quando acabar a pandemia e a gente fizer um churrasquinho, vou te mostrar 1 milhão de fotos lindas que ele tem, fazendo ponte, pegando bolas impossíveis. É um negócio sensacional. Legal. Sim, pode falar. Dessa campanha que você fez na própria editora. Primeiro fala um pouquinho da sua editora e depois dessa campanha, dessa frase, o homem o negro né? O homem negro que era para levantar a autoestima desse homem negro e tentar tirar também esse estereótipo que se tem do homem negro na sociedade. Então, a editora Conexão 7, ela também, a resposta sobre ela é como a minha construção de negritude. Cada vez eu dou uma resposta diferente. Mas ela existe especificamente pelo meu desejo de fato, publicar as coisas que eu escrevo e de militar. Ponto. Ela é uma editora, até para quem não conhece, a editora Conexão 7, eu vou pedir para se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Instagram, que a gente produz muito material legal. Para quem não conhece, é uma editora que ela não atende só autores pretos, eu corro literalmente atrás de autores pretos, a gente conta histórias de personagens importantes pretos, mas ela também é uma editora que atende autores brancos. Por que atende também autores brancos? O autor branco, muitas vezes ele me faz chegar a alguns públicos que o autor negro não faz, ou seja, então eu acho importante que eu não fale só para grupos que tenham afinidade com aquilo que eu tenho a falar. É importante que eu fale para o maior número possível de pessoas. Então, quando eu lanço um livro de autor branco, eu chego como dono da editora, 3 pretos como dono da editora, sem falar, a gente já tem a nossa mensagem dita. Fora quando a gente fala que a gente sempre justifica o motivo da gente estar produzindo livro, produzindo literatura, produzindo cultura, e aí a gente deixa claro qual é a nossa história. Então a editora Conexão 7, ela nasce por um desejo de publicar o que eu escrevo, de publicar outros autores pretos, de contar histórias de personagens pretas, e também como uma forma de lutar contra essa tática lobatiana, né? Porque a gente tem 1 milhão de narrativas maravilhosas, a gente tem autores maravilhosos que muitas pessoas não conhecem. Maria Firmina dos Reis, ela foi a mulher que escreveu a primeira prosa, a primeira história, onde ela faz uma narrativa, antes de Castro Alves, ela faz uma narrativa densa, tensa, dramática, da travessia dos sequestrados da África para cá. Abdias do Nascimento, Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus. Então a gente tem histórias muito boas, narrativas maravilhosas, totalmente ignoradas pela academia. Né? A academia sempre ignorou a Carolina Maria de Jesus porque diz que ela tem problema de sintaxe. Olha, problema de sintaxe, com tanta história maravilhosa. Né? Então a editora nasce dentro desse processo de construção, eu levo a ideia para os meus irmãos. A Priscila é uma grande... O público que não entende o que é problema de sintaxe, para o público que não entende. O que é problema de sintaxe? Especificamente, foi boa essa tua pergunta. Eles diziam que ela tinha problema de concordância
quando o sujeito está distante do verbo. Olha só, meu nobre. Isso aí qualquer revisor resolve, né? Então, quando o sujeito está distante do verbo, quando o verbo é composto, concorda com o primeiro termo, não concorda com o segundo termo, quando a gente tem problema, por exemplo, além de concordância, problema de regência. O que é regência? Assistir ao, com crase ou sem crase. Quer dizer, então, isso é uma ignorância, mas essa ignorância é por conta da cor da pele dela. Porque ela é uma autora, Quarto de Despejo é uma das coisas mais lindas que os meus olhos já tocaram. E aí, eu começo a escrever por uma necessidade louca de contar histórias, de pensar histórias e de... eu escrevo por uma forma de existência. Para existir, eu preciso escrever, né? Então a gente constrói a editora e eu levo a ideia para a Priscila e para o Hudson. Priscila é uma grande gestora, é uma mulher danada, assim, sabe? O que você fala com ela, ela transforma. Tenho maior orgulho em dizer que essa editora eu só dei a ideia, converso com os escritores, porque a Priscila, ela é a gestora, ela é que administra, ela que fala que se pode ou se não pode, ela que diz quanto. E o Hudson, meu irmão que você conheceu na live também, é outro parceiro dos sonhos, das ideias, de trazer propostas, de criar o visual para a editora. Então, acho que juntou um, juntou outro, juntou as nossas potências, a gente conseguiu, a gente vai fazer agora 17 de julho. Não gosto desse número 17 não, mas 17 de julho, a gente vai fazer 3 anos de trabalho com 62 livros publicados, com 2 antologias escritas por 18 mulheres pretas. E, se você me permite, a segunda antologia é essa daqui, Vozes da Resistência. Ano passado a gente lançou um livro chamado Alma, também. A Priscila é a organizadora. Então são 18. Esse livro aqui são 18 histórias que eu chorei em 20. Porque são mulheres, nas suas narrativas, contando as suas realidades, contando as suas questões, falando com muita propriedade das suas dores, das suas questões, né? Porque a mulher preta, se nós somos invisíveis, se nós somos dos marginais, se o nosso corpo é aquele corpo que põe medo, é aquele corpo que é um potencial marginal, um potencial assaltante, desculpa, um potencial violento, a mulher preta, então, ela é ela é invisível na sociedade. Ela é invisível. Na pirâmide, ela está aqui embaixo. E eu acho lindo esse movimento das mulheres. E aí, até uma vez eu falei que eu era feminista. Uma professora que trabalha comigo diz: você não pode ser feminista. Eu digo: gente, mas eu respeito o lugar de fala, né? São as mulheres que têm falado das suas dores. Mas então, eu não posso dizer que um branco tem que ser antirracista, né? Eu te falar nesse sentido, né? Então, assim, eu tenho 2 mulheres, 2 filhas. Eu tenho duas mulheres? Não, mentira. Eu tenho 2 filhas. Minha mulher tá rindo aqui. Ato falho, tá vendo? Eu tenho 2 filhas, eu tenho esposa, eu tenho irmã, eu tenho tias, alunas, e a gente tem que fazer com que todas essas questões em relação à mulher e à mulher preta, que essas questões que a gente desenvolva, né? E que tenha um olhar diferente para a mulher, né? A mulher preta não pode ser objeto. A mulher preta não pode ser aquela que está sempre preparada para cuidar do filho da outra, né? Então, quando a gente tem essa proposta de editora, acho que é uma comunhão de todas essas ideias, uma comunhão para a gente poder entender, ter esse letramento racial que a gente tanto busca, para a gente poder falar sobre essas questões, né? Bom, acho que respondi, né? Sobre a campanha. E aí, então, a gente tem muitas ações em relação à mulher, né? Como essas coletâneas escritas pelas mulheres. Deixa eu ligar aqui um pouquinho o ventilador, que deu um calor. E aí a campanha, ela surge através dessas questões todas acontecendo, não só especificamente lá sobre o enforcamento do George Floyd, mas querendo falar um pouco da nossa realidade. Por quê que eu digo isso? Eu participo de vários grupos de família, grupos de amigos, grupos de, enfim, professores, e muita gente dizendo que é maravilhoso esses atos acontecendo lá, e dizendo que aqui não se faz nada, e o movimento negro não faz nada, que as pessoas não se movimentam,
as pessoas não se manifestam. Isso é uma grande mentira. Isso, para mim, é uma grande mentira. Por quê? Se o movimento negro não fizesse nada, você não estaria aí, eu não estaria aqui. A gente tem movimento negro nas escolas de samba, a gente tem movimento negro dentro dos terreiros. A minha avó tinha um terreiro de Umbanda que era um movimento negro, aquilo ali. Que a gente falava da coletividade, quando o irmão ia fazer obrigação, que não tinha situação financeira para comprar aquilo que as entidades pediam. Todo mundo se juntava no coletivo, um trazia daqui, outro trazia dali. Isso é um movimento negro. E aí, quando as pessoas... eu sempre faço uma analogia. Pega aquela cena da delegacia pegando fogo lá, todo mundo achou maravilhoso, simbólico, e eu também achei. Pega essa delegacia pegando fogo, bota pegando fogo aqui, na favela do Jacarezinho, na favela de Manguinhos, em Vila Kennedy. No mínimo, a nossa elite, as pessoas que não entendem a nossa luta, iam chamar de baderneiros, iam dizer que aquilo ali era por ordem do tráfico, quando não. Quando as pessoas perdem filhos, perdem primos, perdem irmãos, e muitas vezes até eles fazem parte do tráfico. Mas o tráfico, o crime, é só um desenvolvimento da política pública que nos é negada a vida inteira. A vida inteira. Eu li relatos do Machado de Assis. Lima Barreto tinha 7 anos em 1888, na abolição. Ele relata que foi um dia de festa. Eu li um relato do Machado de Assis, peguei até uma foto da Princesa Isabel, onde ela está em cima, tipo um palanque. O Machado de Assis está embaixo. E aí escureceram toda a imagem, deixaram só ela e ele. Não sei se é uma montagem, mas pelo tempo é possível. Onde ele diz que foi um dia de muita festa, um dia de muita alegria, mas que depois disso ele não sabe do que foi feito a partir daquele período. Né? Então, quando a gente pensa essas questões raciais no Brasil, a gente pensa essas questões de como se fosse algo que nós tivéssemos que fazer. E a gente faz isso o tempo todo. Né? Então, a nossa campanha, Homem Preto primeiro a gente conversou se era preto, se era negro, mas é até interessante, essa é uma discussão que menos importa, né? Mas o negro, recebi outro dia, eu li um texto que diz que os índios eram chamados de negro da terra, e aí depois o negro vem de inimigo grego, e que aí nenhum lugar pode ser chamado negro, só a gente aqui, aí me chamavam de preto, mas depois a Sueli Carneiro ressignificou o termo negro, né? Então, assim, para mim, o que menos importa se é preto, se é negro. Mas o negro, na voz de anti-abolicionistas, era vocativo. Como você pediu para falar o que é sintaxe, eu vou falar vocativo. Era o chamamento. O negro, vem cá. O negro faz isso, o negro faz aquilo. Então, não importa se é negro ou se é preto. O que importa é o que você faz para a luta contra o racismo, né? Mas então a nossa campanha Homem Preto é uma campanha onde a gente sentou e falou, a gente precisa falar sobre isso, o que a gente vai fazer? Então a gente resolveu criar uma postagem e cada dia falar um adjetivo afirmativo em relação a isso, né? Porque eu queria descrever, o homem preto não é assaltante, o homem preto não é marginal, o homem preto não é violento, só que aí a gente fez uma reunião e aí a minha mulher estava na reunião com a gente, ela falou, por que a gente então não fala adjetivos positivos? Eu estou aqui com 2 homens negros, né, pretos, estava eu e meu irmão, homens pretos que são sensíveis, que são educados, que são companheiros, que são cavalheiros, que são pais, que são filhos, homens pretos aqui que são solidários, que são generosos. Por que a gente, então, não constrói uma campanha falando isso? Cara, e assim, sou muito grato a essa campanha, porque além de alcançar muita gente, além de muita gente repostar essa campanha, quando a Lila postou a campanha, você repostou, e aí eu te mandei uma mensagem, você respondeu, a gente começou a conversar de alguma forma, mesmo que ainda virtualmente, pôde aproximar a gente, eu conhecer esse cara, além desse ator maravilhoso, esse cara também de alma e coração tão nobres, e que faz parte de todos aqueles adjetivos que a gente tinha ali. O homem preto é pai, o Nando o homem preto é sensível, o homem preto é profissional, o homem preto é muita coisa boa, e a gente não pode deixar de afirmar isso. Porque a história, não existe país sem história.
a história resolveu significar a nossa pele como aquela pele que não sabe amar, nosso corpo como aquele corpo do homem violento. E a gente, de qualquer forma, a gente vai ressignificar isso. A gente está ressignificando isso. Quando a gente, através de conversas, de possibilidades, você como um ator, ainda temos que falar um ator preto, que chega e fala sobre isso, eu como um professor, escritor preto, que posso falar sobre 1 milhão de coisas, mas também falo sobre isso, a gente precisa ressignificar essa construção. Eu falo muito, né? Me corta, Nando. Pode me cortar. É isso aí. Eu estava até falando com a minha terapeuta aí, hoje, né, sobre isso, sobre a masculinidade, sobre como devia a gente, como o Frantz Fanon falava, né, que antes da gente chegar, vem a pele. Antes da gente chegar... Chega a pele primeiro. Vem a pele primeiro. E aí, a gente nunca sabe... Vem aqui, filho. O Davi tá maravilhoso hoje. Ele tá sem nada para fazer. Enfim, a gente ainda não... A gente fica dentro... Ó, estão te ligando aqui. Dentro do que a gente... Dentro da gente, a gente não sabe como vão nos olhar, né? Se é como o negro, se é como o objeto, se é como um animal, e depois vem o ser humano. Se algum chegar perto, vem o ser humano. Então, a gente vive dentro da gente sem saber o que é, né? E isso é muito difícil a nível de psicologia, né? Um nível psíquico. Assim, para você, o que é de verdade o corpo masculino? Você, na live que a gente fez quinta-feira, você falou muito do Frantz Fanon. E eu tenho uma esposa que é psicóloga, né? Cara, você sabe que que ela me falou um monte de coisa sobre ele também. E eu li 1 milhão de coisas sobre ele. Então, te agradeço porque você falou, acho que umas 2 vezes sobre ele. E eu não tinha lido nada sobre ele ainda, né? E fui ler e realmente todas as questões onde ele embasa esse pensamento. E aí li sobre a primeira mulher psicanalista, não psiquiatra, que falou sobre psicanálise. Então, fiz uma imersão sobre isso. Mas o corpo masculino, o corpo preto masculino, olha, eu não sei se eu vou conseguir te dar uma definição sobre isso. Você vai chegar perto daquilo que você já ouviu, porque você conversou com tanta gente bacana. Fala mas eu acho que a vivência, o que você acha que é. Sim. O corpo preto masculino, ele é forjado, ele é organizado e ele é disponibilizado para as pessoas dentro de um inconsciente imaginário que faz com que as outras pessoas vejam esse corpo como um corpo inadequado, inapropriado para alguns lugares, né? Se a gente for fazer uma análise social em vários setores, assim, tanto geograficamente, onde os negros moram, de onde os negros saíram, onde moram, de pessoas que têm maior poder aquisitivo, quantas delas são pretas, de pessoas que frequentam o banco da faculdade, até depois de umas políticas afirmativas, isso ampliou, mas quantas delas são pretas. O corpo preto do homem, ele é apagado em todas as hipóteses e questões históricas, sociais, até na sua própria libertação. Por exemplo, a gente vê muitas pessoas falando da Princesa Isabel como uma grande abolicionista, e eu concordo que era, né? Eu tenho até um grande amigo, professor de história, que me deu uma aula sobre a Princesa Isabel, e eu fiquei muito, muito grato a tudo que ele falou, que ele me ensinou, né? Mas eu conversando com ele, com alunos, a gente não apaga o que fez da Princesa Isabel, mas quem fala de Princesa Isabel geralmente não fala do Luiz Gama, não fala do André Rebouças, não fala do Zé Bonifácio, que foram abolicionistas
da segunda metade do século XIX, que participaram como estrategistas, planejaram a abolição e seus nomes não aparecem. Então também existe um apagamento histórico desses nomes, desses homens abolicionistas, até pela sua própria contribuição da abolição em relação ao homem negro. Então eu entendo que o corpo preto, ele é um corpo que busca o seu lugar na história, ele é um corpo massacrado pelo que a história do nosso país fez e faz com ele, mas ele também é um corpo que habita homens de muita porrada, de muita força. Quando eu falo porrada, é porrada na construção, é porrada no trabalho, é porrada intelectual, é porrada na ressignificação, né? Embora a gente precise do estrategista e do cara que vai lá na linha de frente, né? Precisa do Marx, precisa do Malcolm, né? Então eu entendo que por mais que a nossa história tenha feito isso com o corpo do homem preto, a gente luta, a gente resiste. Por exemplo, tem uma história que me toca muito. Essa história, eles estavam fazendo um teste para sífilis. Então eles pegaram 600 homens pretos, 400 tinham a sífilis, aí eles prometeram, isso foi feito por um grupo americano que fazia pesquisa sobre a sífilis. E aí eles prometem para esses 400 homens um tratamento para sífilis. E aí eles mantêm esses homens, isso foi de 1932 a 1967. Eles mantêm esses homens adoecidos para acompanhar o processo de degradação da doença. Esses 400 homens, eles têm sífilis, passam sífilis para um monte de gente, esses 400 homens morrem, e aí eles vão acompanhando a história de mais 200 homens, 201 a 399. Então aqui eles são pesquisados para morrer, a decomposição da doença até a morte, e aqui eles vão comparando com os homens saudáveis, né? 1967, o cara que é considerado o pai da meu Deus, esqueci. Médico de mulher, ginecologista. Tô maluco. O pai da ginecologia, ele é J. Science. Ele é um homem que ele comprou uma escrava 1845 a 1849. Nesses 4 anos, ele fez 30 cirurgias nela, 30 experiências nela, ginecológicas, para saber o que dava certo e o que não dava certo. Todas sem anestesia. E depois que que ele conclui a experiência sobre o corpo dela, ele monta uma clínica de ginecologia para mulheres ricas. Então essas histórias, elas são muito duras. Elas são histórias que destroem a gente, mas elas são altamente necessárias. E eu descobri essas histórias, estou pesquisando, estou escrevendo um livro chamado Xangô é Rei, que é uma história simples. Ela conta a história de um grupo de homens, naquele período que eles são retirados para um laboratório de uma doença, contra um grupo liderado pelo Benedito Meia Légua, que é um personagem real. Ele é um abolicionista real, mas ele está atemporal para poder fazer a brincadeira com o tempo, onde ele fazia estratégias para invadir a Casa Grande, né? E aí o Xangô é Rei, ele é forjado dentro de uma construção de imagem. Então, eu comecei a fazer pesquisas muito como acontecia o sequestro, como eles viviam, como os escravos eram colocados nas senzalas, tipo de trabalho que faziam. E assim, eu descobri um mundo de crueldade absurda. Mas ter descoberto isso também me faz esse professor, esse escritor crítico. Escrever Xangô é Rei, escrever Xangô é Rei é uma homenagem à minha história, à história do meu orixá,
né, que era a orixá da minha mãe, da minha falecida mãe, era o orixá do meu avô, da minha avó, então a gente tinha uma casa de Xangô. E aí descobrir Xangô dentro dessa história é como se eu pudesse escrever uma história verdadeira para o meu povo. E aí é isso. Eu falo muito, quando quiser, corta. A Dandara estava falando comigo na terça-feira que quando a gente fecha o olho, a gente pensa em escritor. Se for perguntar para qualquer pessoa, vai vir aquela imagem do homem culto, branco, eurocentrado, e nórdico, sabe? Com aquela postura, com aquela foto toda, com aquela postura toda impoluta. Toda vez Mas agora eles estão ferrados. Exatamente. A gente tem essa imagem, quando você fala escritor, você chegar para uma criança, ou para um moleque, ou para uma senhorinha, a imagem que eles vão fazer de escritor é essa. É verdade. Já existe outros perfis de escritores agora? Existe, mas se você perguntar para alguém ainda vou botar aí 25 a 30 anos, 25, inclusive eu, vou fechar o olho, eu não vou me enxergar aqui ainda. Vou fechar o olho e não vou ver um escritor afrocentrado ainda. Não vou ver um escritor que valoriza a sua religião, a sua formação, com a sua guia de Xangô. Não vou ver. Mas talvez o teu filho, as minhas filhas, elas daqui a um tempo elas vão fechar o olho e vão ver, pensar em ator, vão pensar no ator preto, pensar no escritor preto. A gente tem histórias maravilhosas, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade de escrever este livro aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Esse livro, ele conta a história do maior, ouçam o que eu vou falar para vocês, do maior compositor brasileiro. Era um compositor que fazia jazz no samba. Era um compositor semi-analfabeto que, quando ele perde a mãe, ele sai de onde ele morava, em Laranjeiras, vai para Mangueira. Aos 15 anos é expulso de casa pelo pai. Então, todas as noites, vivia na rua. Todas as noites, ele, quando ia fechar o trem, ele ia para baixo do banco do trem e dormia na Central do Brasil. Esse aqui é o grande mestre Cartola. Esse livro ele não é escrito... eu não conto a história do cantor, do músico, nem é uma biografia. Ele é um livro do homem preto, do homem que sofria, do homem que tinha problema com o alcoolismo, do homem rejeitado pela sociedade, do homem que fez subtrabalhos a vida inteira e do homem que foi reconhecido muito tarde. Se o Cartola fosse branco, da Zona Sul, tivesse um pai embaixador, Cartola ele ia ter sido reconhecido muito mais cedo. Então, você falar num escritor preto, por exemplo, se a gente, eu, você e as 40 pessoas que estão com a gente aqui, se você pedir para a gente, todo mundo fechar o olho aqui e pensar no futuro, fatalmente você e eu não seremos vistos nesse futuro, talvez nem no nosso mesmo. Nosso inconsciente, essa questão hoje a gente fala muito de racismo estrutural, mas antes do estrutural a gente precisa falar do institucional, porque o sequestro e a escravidão eles eram institucionalizados pelo Estado. Precisa falar no racismo pior, que é o racismo sistêmico. O racismo sistêmico. O racismo sistêmico, ele destrói toda a nossa luta, embora a gente esteja aqui para desconstruir isso e dizer para eles que não é possível, né? Então, hoje, quando a gente talvez, uma certa faixa etária, quando fecha o olho e pense em qualquer profissional, ainda não vamos encontrar esse profissional, um médico preto, não vamos encontrar ainda um escritor preto, não vamos encontrar um jornalista preto. Mas acho que talvez os nossos filhos daí para frente, a gente já consiga ter uma cultura um pouco diferente. Mas acho que já existe, né? Na verdade, por exemplo, escritor tem a Lei da Conceição, tem a Jamila, tem o Lázaro Ramos, que agora está... Eliana Alves Cruz. Oi?
Eliana Alves Cruz, Abdias Nascimento. O Gessé Andarilho, tem o Otávio César Júnior, que é lá do Alemão, que fez o livreiro do Alemão. Tem o Emicida, que escreve para literatura infantil. Existe uma galera. E tem médicos, sim, negros, tem médicos. Sim, sim. Porque você perguntou da questão do se fechar o olho. Se a gente vê, não é a primeira imagem que chega, né? Na verdade, esse racismo faz que a gente não lembre. E fora, eu não sei aqui esses escritores periféricos, como a Dandara, que é a Carolina Rocha, e outras. Entendeu? Os escritores periféricos. O próprio. Aquele escritor de Cidade de Deus, meu Deus, esqueci o nome dele agora. Cidade de Deus? Escreveu Cidade de Deus. Fugiu o nome também. Estudou na FRJ, um careca. Me fugiu o nome também. Pô, esqueci o nome dele. E que também foi um dos caras também que já veio com essa escrita bacana. Então, a gente tem que começar a divulgar e começar a falar. Divulgar. Exatamente. Esses nomes lá de trás. Tem o Luiz Gama, Lima Barreto. Não, já foi, legal. Esses daí foram que não foram citados, pelo menos na época que eu fazia letras, não eram citados. Não. E quando eram citados, pouquíssimas vezes na faculdade, que era Lima Barreto, Gama, e entre outros aí. Então, assim, Minha editora tem 50 escritores negros maravilhosos. Então, no mínimo, assim. Tem muito negros. Porque Joel Rufino, exatamente. Solano Trindade. Elisa Lucinda, muito conhecida. Entendeu? O Abdias. Então, assim, tem uma galera, assim, é só a gente começar a falar desses nomes. O Otávio César foi o que mais vendeu, cara. Livro lá na Bienal, nessa última Bienal que teve lá, sabe? Ele é maravilhoso. Quem foi? Paulo Lins, lembrou? O pessoal tá colaborando com a gente aí, ó. Paulo Lins. Tá botando o nome de vários escritores pretos aí. Muito bom isso, muito bom. Nessa última Bienal, eu fiz questão de comprar só livro de escritores pretos, assim, e com referência, que é para poder mostrar para o meu filho ler. Isso aí. Esse que era o grande barato. Irmão, já até passou 4 minutos e tal, enfim. Queria te agradecer demais. Eu sei que a gente começou a falar de outros assuntos aí, falamos até do Jair Pantera, o grande arqueiro. Isso, foi bom demais. E a gente podia até falar mais sobre masculinidade negra. A Elisa Lucinda também. Exatamente, Paulo Luiz, ele fez a CDD, exatamente. Sobre literatura negra e essa masculinidade negra. Mas, com certeza, eu volto no Instagram da Editora 7 para a gente conversar lá. Que a gente conversou pelo YouTube, agora a gente conversa pelo Instagram, é só me convidar. E a gente vai falar sobre isso tudo. E queria te agradecer demais. E aí, como a gente estava falando muito sobre esse homem preto, né, cara, que é difícil pra caramba. Eu estava falando para minha terapeuta hoje, que ela falou assim, não, cara, você... esse pensamento teu que você está fazendo aí, essas dores que você está sentindo, tenta colocar isso, potencializar isso. E eu estava pensando numa frase que tem de alguém, que eu não sei quem é, que por mais prêmios que eu ganhe, por mais que eu faça tudo, que eu estude, que eu tenha doutorado, mestrado, eu ainda serei um homem negro. Essa que é a diferença, entendeu? Essa que é verdade. Que na verdade, para Frantz Fanon, é a nossa grande batalha interna. Entendeu? Por mais que você faça tudo isso, você ganhe prêmios, que você faça as melhores novelas, você faça os melhores doutorados, mestrados, você estudou na UF, você estudou na Unirio, mas você ainda continua sendo um homem negro. Fala, cara, assim... meu amor, beleza? Enfim, queria te agradecer demais pela sua disponibilidade, pela sua
generosidade em compartilhar conhecimento com a gente, sendo você um professor maravilhoso. Agora você pode, à vontade, para suas considerações finais, dizer o que você quiser dizer aí, divulgar a sua editora, os seus livros. Quero ler muito esse livro aí do Cartola. Tem até a história, que eu não sei se é verdade, quando ele estava fazendo um grande clássico dele, que As Rosas Não Falam, estava a dona Zica lá. Aqui eu fico molhando as plantinhas aqui, que ele chamava ela de Cartola, chamava de outro nome. E aí, estou molhando aqui as plantinhas, que eu converso com elas. Deixa molhando aqui as rosas. Que bobagem, Zica. As Rosas Não Falam, não, gente. Hein? Que bobagem. E aí surgiu o grande sucesso. Dizem que é essa a história, não sei. Aí só você... Essa história foi contada pelo filho dele, exatamente assim. É mesmo? E dele conta que chegou numa farra, domingo, 6 horas da manhã, 6h30. E aí eles estavam exatamente na cena assim, lá na Mangueira, tinha um jardinzinho na frente, 2 janelinhas. E aí ela estava dizendo que o Cartola dizia que ele tinha mão verde. O que era mão verde? Tudo que ele plantava nascia rápido. Rápido, assim, pegava de uma forma absurda. E a dona Zica ganhou umas mudinhas de rosa, não sei, acho que é esse, uma mudinha de rosa, e cada um plantou de um lado, o lado dela e o lado dele. E aí acordaram, ela ficou abismada que a rosa dele já estava grande. Aí ela, nossa, que rosa linda, queria tanto saber o que essas rosas, queria tanto poder conversar com ela e saber o que elas estão pensando. E ele diz essa frase, que as rosas não falam, e aí vai para o quarto e 30 minutos depois sai com essa música maravilhosa. Mas, meu amigo... 30 minutos depois. 30 minutos depois. Sai com essa música maravilhosa. Eu sou muito feliz de estar contigo, de ter te conhecido. Agradeço a Lila por essa ponte indireta aí. Nós somos os lutadores brasileiros, homens, pretos, que vivemos na luta. E aí você falou, não importa se a gente tem mestrado, doutorado, estudou aqui, trabalha ali, trabalha aqui, que nós sempre, o nosso corpo preto sempre chega primeiro. Mas eu, também, à base de muita terapia, consegui construir, de alguma forma, essa negritude de uma forma bem definitiva. Definitiva no sentido de ter me perdoado, sabe? A palavra perdão, para mim, é uma palavra que ela entra com muita força nessa questão, porque até os meus irmãos falam, minha mulher fala também, eu sou homem da culpa, né? O meu lema é o eufemismo. O que é isso? Eu procuro sempre suavizar tudo que eu vou falar, eu procuro sempre mostrar, às vezes na correria do dia a dia, mas eu procuro sempre suavizar o que eu vou falar para que a gente possa ter um entendimento, sempre um entendimento de afeto em relação àquela situação. E eu me perdoei sobre essa questão de não gostar dos meus traços, eu me perdoei porque eu fazia assim, achando que o meu nariz ia afinar, eu me perdoei porque várias vezes eu maltratei muito a minha mãe por eu ser um menino negro, porque eu queria ser professor, escritor, eu queria ser jornalista, eu queria muita coisa, eu quero muita coisa, e eu não via, danado dessa referência que hoje o Davi tem mais do que você teve, a Luísa e a Helena tem mais do que eu tive, né? E aí eu detestava o fato de não ser um homem branco. Eu queria ser um homem dito comum. Eu queria mexer no meu cabelo e balançar o meu cabelo, porque eu não sabia, raspei a cabeça a vida inteira, e agora na quarentena eu estou deixando o cabelo grande, porque eu queria poder ser mais um em determinados lugares. E aí eu vou para o viaduto, baixo do viaduto de Madureira, a gente vai para Baile Charme, a gente vai para o samba, a gente se vê ali, né? Então eu consigo desconstruir tudo o que esse racismo estrutural colocou em mim, quando de fato eu consigo me perdoar o fato perdoar o fato de eu querer ser tudo que eu não podia ser. E hoje, tudo que eu sou, eu construí com muita luta, com muito entendimento, com muita leitura, com muito estudo. Eu tenho muita gratidão por ser um homem preto, por ter esse corpo masculino preto. Tenho muita gratidão por ter pares
mulheres, homens, gays, por ter pares, por ter tanta pessoa, tanta gente importante na vida e assim, de alguma forma, tá construindo alguma coisa quando eu não estiver mais nesse plano, dizerem assim, ó, aquele cara, aquele negro, preto, aquele homem teve aqui e deixou essa obra. Então, um axé para você muito grande. Eu amo o fato de ter você nessa vida, de ser contemporâneo a você. Eu amo o fato de ter tanto preto importante e potente construindo esse país e dizendo, a gente é brabo, a gente vai construir isso aqui, a gente vai ressignificar e vai fazer isso de outra forma. E as minhas filhas, elas sabem exatamente o que é isso. Então, meu nobre, obrigado. Axé para você. Desculpa, eu falo muito. Imagina. Mas é isso. Você é teu para falar mesmo. Eu que te agradeço. Muito obrigado, meu irmão. A sua esposa, que ela está convidada para falar sobre Frantz Fanon e essa psicologia preta. Ih, que maravilha! Maravilha, maravilha. Ela é filha do casamento interracial, construiu a negritude dela também, depois das meninas, mas a gente está em construção, a gente está a caminho. Irmão, obrigado, tá? Vai lá cuidar do Davi, que ele está aí, e as minhas estão aqui também, só de olho. Valeu, irmão, um beijo, obrigado. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau, obrigado. Lila, Hudson, Priscila, Luciana, obrigado a todo mundo aí. Neilda, meu amor, obrigado. Beijo.